Saúdo os irmãos e as irmãs do portal ebd.org.br com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a professora Amélia Lemos e vou ministrar nesta semana, vou servir os irmãos com os comentários relacionados à lição de número 13, que será ministrada no dia 28 de setembro de 2025, cujo título é Assembleia de Jerusalém. Desde já, agradeço ao portal ebd.org pelas oportunidades concedidas para ministrar estes comentários. E também por encerrar o trimestre com os irmãos, muito feliz por estar aqui falando com os irmãos e compartilhando mais uma vez trechos bíblicos referentes a esta lição maravilhosa, cujo textuário está em Atos capítulo 15, versículo 28, que nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Nossa leitura diária do dia 22 de setembro, segunda-feira, está na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que nos aponta a igreja como um organismo vivo. O texto bíblico nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Texto bastante interessante, porque Paulo tinha finalizado a sua argumentação, na qual ele falava dos dons espirituais. E ele já inicia a argumentação falando do corpo. E interessante que no versículo anterior, nós vemos aqui: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo é todo poderoso, não é? Ele faz todas essas coisas, opera na vida dos crentes por meio de todos esses dons, não é? Tanto no nível da sabedoria, revelação, no nível do conhecimento, como no nível do poder, na operação de maravilhas, de cura, da fé, como no nível da elocução, no qual nós temos a prova de que o Senhor está presente, não é? Na profecia, na manifestação do dom de línguas, da interpretação. As pessoas dizem: olha, Deus está ali, não é? Então, o Espírito Santo opera todas essas coisas. E até no textuário, nós vemos ali que pareceu bem a nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, nós vemos aqui que o Espírito Santo tem vontade própria. Não só ele é todo poderoso, como ele reparte particularmente a cada um como quer. Então, ele tem vontade própria.
Então, se ele tem vontade própria, ele distribui os dons na igreja, de modo que a igreja fique completa, assim como um corpo. Todos têm os dons necessários para o bom funcionamento do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos os membros, todos os membros desse corpo têm uma função e eles precisam trabalhar em conjunto, de tal modo que todos favoreçam um ao outro e nenhum deles sobrepujem uns aos outros na sua função. É interessante observar que no versículo posterior, Paulo vai dizer: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí Paulo já vai mostrar uma outra simbologia do Espírito, que é a água, né? O Espírito como água. Bom, daí nós podemos observar que o Espírito vai trabalhar unindo as diferenças, não é? Todos podem ser diferentes, no organismo também todos os órgãos são diferentes, mas eles trabalham em conjunto. Na igreja nós somos diferentes, temos cada um características próprias, peculiaridades singulares, mas precisamos aprender a trabalhar em conjunto, assim como existem raças diferentes, povos diferentes, com costumes diferentes, modos de pensar e agir diferentes. Todos nós somos agraciados pelo poder do Espírito Santo e fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja universal. E nessa igreja universal, Cristo é a cabeça, né? Como Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 20 em diante, ele vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. E se Cristo é a cabeça da igreja, isso quer dizer que ele está no comando. A cabeça contém o cérebro, aquele órgão que comanda as funções do corpo, que manda os sinais, não é? Se realizam as sinapses e que manda os sinais para que os órgãos funcionem de forma harmônica. Tanto que o último órgão a morrer, quando uma pessoa entra em falecimento, é o cérebro. Entrou em morte cerebral, já não há mais o que fazer nesse organismo. Então, é importante que nós estejamos sujeitos a Cristo, que é a cabeça da igreja. E o Espírito Santo, quando concede os dons, ele concede os dons distribuindo-os como quer, de acordo com a sua vontade, para que a igreja, os servos do Senhor que compõem esta igreja, aprendam a lidar com as diferenças, servir uns aos outros, fazer uso desses dons para serviço da igreja, servir uns aos outros em amor. Porque logo a seguir, no capítulo 13, Paulo vai falar do amor. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai prosseguir falando dos dons. Então, nós temos, neste caso, uma prova de que o exercício dos dons na igreja deve ser mediado pelo amor. É o amor que nos une, é o amor que nos faz prosseguir no exercício dos dons. Se não exercemos os dons em amor, de nada valerá dizemos que temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém?